A paz do Senhor, mulheres de Deus. Nós estamos no sexto episódio do podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. E hoje nós temos uma convidada especial, uma mulher de Deus que tem um testemunho perfeito para a glória de Deus. E eu tenho certeza que nesta tarde, o testemunho dela, aquilo que ela vem trazer para mim e para você, aleluia, vai impactar a tua tarde para a glória de Deus. Seja bem-vinda, pastora Arielle. Amém, obrigada. É um prazer imenso, né, estar aqui conjuntamente com a senhora, a pastora Leidiane. Eu agradeço também pelo convite, que Deus abençoe e toque o coração de muitas mulheres, né, através desse testemunho que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. A pastora Arielle tem um testemunho muito forte, né? Nós tivemos um pouquinho, né, de nós conversarmos e ela contou um pouquinho do seu testemunho, do que ela passou, né? E eu creio que esses momentos difíceis têm feito, né, você mais forte. São Sim. nesses momentos difíceis que o Senhor quer levantar mulheres fortes. E é você que está aí nos assistindo esta tarde que o Senhor quer te levantar. Eu não sei qual cenário você está vivendo, eu não sei qual situação você está passando, mas que nesta tarde nós possamos levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, em nome de Jesus. Pastora, quando você recebeu o convite, né, do podcast, o que que a senhora pensou verdadeiramente que seria? Eu imaginei que seria assim um ponto vamos dizer, um ponto de vista bem forte para atingir e tocar o coração de muitas mulheres que precisam saber que elas são preciosas, que ela tem um valor, que independente do cenário que ela está vivendo, através do meu testemunho, o Senhor poderia estar mudando a vida de muitas mulheres. E eu creio que Deus vai fazer isso. Glória a Deus. Pastora, conta para nós, para essa mulher que está nos assistindo, um pouquinho do seu testemunho, um pouquinho da tua caminhada, né? Eu creio que você tem uma história, né? Às Sim, vezes as pessoas olham, só vê o momento, mas não sabem as cicatrizes, né? Os sim. momentos difíceis. E é isso que nós estamos trazendo para o podcast, né? É mulheres que verdadeiramente passaram por momentos difíceis e hoje está de pé para ajudar você, mulher, em nome de Jesus. Amém, pastora. Desde os meus 8 anos, 9 anos de idade, eu já servi ao Senhor juntamente, né, com a minha mãe. A gente começou a fazer a obra do Senhor juntas. E desde aí o Senhor sempre usava pessoas para falar comigo. Eu só louvava até então, né? Eu não ministrava a palavra. E com o passar do tempo, o Senhor foi usando pessoas para falar que eu seria usada para ministrar a palavra do Senhor, para levar a palavra do Senhor no quatro canto do mundo. E dali eu falava assim: ah, é nada, né? Não vai acontecer. Mas com o passar do tempo, eu fui crescendo e eu fui vendo as promessas do Senhor se Sim, cumprir na minha vida. E hoje eu estou aqui, eu sou um milagre para ter chegado até aqui, né? A senhora mesmo é, sabe, já acompanhou sim, vários livramentos que Deus fez na verdade. minha vida. E teve um bem recente, né, que foi o ano passado, em setembro, dia 14 de setembro, o Senhor, ele me deu de volta a vida. E isso é um dos testemunhos muito fortes que eu tenho para contar por onde eu for. E eu sempre me emociono quando eu falo, porque é algo assim que só Deus pode fazer. Deus, ele, quando ele diz que tem um propósito na sua vida, não é para você achar que é o fim, não, é o começo de uma Glória linda a história que Deus Deus. tem na sua vida, mulher. É isso que eu tenho para dizer para você essa tarde. Eu creio. Pastora, e eu me lembro muito bem, foi numa quinta-feira a senhora ministrou, né, na ADEMAC, e no sábado a senhora foi para UTI, é isso, né? Sim, sim. E foi algo assim que mexeu com todo mundo, né? Conta um pouquinho pra gente, o que Sim. você passou ali, qual foi a sua experiência, porque foi algo que você nem esperava, né? Foi no dia 14 de setembro, eu estava ministrando a palavra do Senhor Jesus, né? E logo após eu comecei a passar mal, comecei a ficar ruim. Cheguei em casa, eu comecei a sentir uns sintomas bem mal. Falei para o meu esposo que eu não estava legal. E daí começou, só que a gente achou que era coisa pouca, né? Não era tão Sim, grave assim. Eu comecei a perder a minha voz foi ficando sumindo e um cansaço. E tudo que eu comia, eu não conseguia engolir. Eu não conseguia, ele não descia. E daí eu comecei a ficar bem mal, uma dor de cabeça terrível do lado direito, me deu uma dor muito forte. E daí o meu esposo disse assim: vou te levar para o hospital. E a gente foi. E até então eu tocava no meu rosto, sabe uma bolha quando tá cheio de água? Eu escutava barulho, fazia
como se fosse, sabe aquelas plástica que vem Sim. oleado de bolha que você aperta? É como se fosse aquilo, apertando aquilo. E o meu rosto começou a deformar, começou a inchar do lado direito, começou a inchar minha cabeça, minhas costas, até aqui perto do tórax, apertava. Ele estava com essa sensação de água dentro de mim. E eu comecei a me desesperar. Aí o meu esposo, ele pegou o carro, né, pra gente ir, a gente foi, chegando lá no hospital Santa Rosa, eu já fui atendida rápido, eu falei pro médico que eu estava sentindo, né, que era a dor e essa sensação muito forte de dor no meu ouvido. E daí o médico já me levou para me fazer a tomografia, e dali ele acompanhou a tomografia, ele já viu que era, eu não entendo, né, não estava entendendo nada, daí quando ele nem esperou o laudo sair, ele ficou lá acompanhando, e já disse para o meu esposo que eu iria para a UTI. E eu, ali nessa parte, eu me lembro muito bem, eu entrei em desespero e logo depois eu comecei, eu sei porque o meu esposo que me diz, né, que eu comecei a passar muito, muito mal mesmo. Vamos dizer que eu já estava praticamente desfalecendo. Mas para honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor teve misericórdia de mim, né? Mesmo assim, fui para a UTI, fiquei alguns dias lá na UTI. E com o passar do tempo, depois de umas 2 noites na UTI, a doutora veio com laudo dizendo que eu tive um efizema subcutâneo e seria preciso fazer como se fosse uma cirurgia para retirar o ar que entrou no meu Meu, pulmão. Eu tive uma perfuração no meu pulmão direito, bem grande, assim, de um tamanho, a gente não sabe como aconteceu. Isso só acontece, os médicos falam, com quem leva facada ou meu cai de um Deus. prédio, tem um acidente de carro muito grave. E daí o médico perguntou para mim se eu tinha acontecido um acidente. Não, não caí, nada disso, nada, nada, nada. E ele olhou e falou: então você é um milagre, porque não tem explicação para ter acontecido o tamanho desse buraco. Isso se chama efizema subcutâneo. E com o passar do tempo, o que eu fiquei na UTI, pastora, o médico olhou e disse assim para mim que eu precisava da cirurgia, né? E a Sim. doutora estava viajando. Quando a doutora chegou para ela entender melhor o caso, que já tinha se passado 3 dias, ela pediu para fazer novamente uma tomografia de novo. E ao fazer essa tomografia, constou que tinha bem pequenininho, um buraco bem pequeno, já não era o O tamanho do tamanho. grande que estava. E Glória a foi aí que eu Deus. olhei para a doutora e disse que foi o Senhor que passou e fechou esse buraco e ele Glória a me curou. Deus. E aonde eu for, eu vou contar que eu sou um milagre. Jesus me curou. Ele fez a operação em mim. E todos ali ficaram impactados, porque isso não acontece. Para você ter noção do que eu estou falando, acho que a senhora chegou de ver no Instagram, Sim, a sim, minha face mudou, sim. mudou totalmente, a minha voz mudou. E quando eu conto isso, todos dizem, é um milagre. Os médicos, juntou 4 médicos na sala para discutir o que havia acontecido. E eu peguei na mão da doutora e disse para ela, foi o Senhor que me curou, foi o general de guerra que É. passou aqui e me curou. E eu falo para você que está aí, mulher, independente do cenário que você está vivendo, eu quero dizer para você, há um Deus que ele vai mudar a sua Eu história. creio. Por quê? Porque o milagre foi na minha vida, mas é para isso que Deus fez, é para que todos saibam que Ele é Deus, Ele cura, Ele sara, Aleluia. Ele renova, Ele livra você da depressão, da opressão, da ansiedade. E não importa o que você está passando, o médico dos médicos, ele vai encontrar você. Você ter fé, ele cura, ele sara e ele restaura. Esse é um pequeno testemunho da minha vida, pastora. Fala para essa mulher que está nos assistindo, logo após que a senhora ministrou, né, que a senhora testificou, né, não veio um questionamento, né, Senhor, mas eu tenho feito a tua obra, Senhor, eu tenho ministrado, eu tenho carregado esta mensagem de cura, libertação, e por que eu passei por isso? Veio, eu me lembro perfeitamente disso. Eu estava na maca, deitada, quando o enfermeiro ele veio, né, me colocou no elevador. Eu estava juntamente com meu esposo e eu fiz esse questionamento. É muito forte essa parte, sabe? Assim, eu vejo Deus presente, pastora Leidiane, nessa parte, como, sabe, assim, a mão de Deus realmente dizendo para mim, filha, tu tá passando pelo vale da sombra da morte, mas eu estou contigo. Você Glória a não tá Deus. sozinha.
O enfermeiro olhou para mim e disse assim: "Você é evangélica, né?" Eu disse: "Sou, sim." Ele disse, eu falei: "Você me conhece?" Assim, bem com a voz embargada, porque não dava para sair, né, muita coisa. Aí eu: "Sim, né?" Disse para ele. Ele falou assim: "Porque eu vejo do seu lado um homem de branco sentado do seu lado, na maca." Ele disse isso para mim. E daí eu fiquei assim, bem mais assim, certeza que Deus estava comigo. E eu tinha feito questionamento segundo antes, eu estava naquela maca deitada e perguntei para Deus: "Deus, eu acabei de ministrar a tua palavra, por que o Senhor está permitindo eu ir para UTI?" E daí o enfermeiro olha para mim assim, pastor, e pergunta: "Você é evangélica?" Eu disse para ele: "Sou." Aí ele disse para mim: "Porque tem um homem de branco sentado do seu Meu lado." E a Deus. resposta veio imediatamente. Por quê? O que eu quero dizer para você, a palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Era Deus dizendo para mim, através da vida daquele maqueiro, dizendo assim: "Não se preocupa, não se abala, porque o Aleluia. Todo-Poderoso está com você do seu lado." E por um instante eu tive sim, pastora, eu perguntei para Deus, né, tipo, por que tudo isso? Só que eu tenho fé, e a fé ela rompe montanha, ela move, quebra cadeias. E foi isso que me deu uma nova chance de recomeçar tudo, pastora, porque Glória a Deus, Deus. ele é Deus, ele é um Deus que cura, é um Deus que sara e é um Deus que renova. E a parte que mais me tocou de tudo isso foi quando a doutora que ia fazer a cirurgia olhou para mim e disse: "Aqui não tem mais buraco." Meu Nenhum, Deus. porque tinha um buraco muito grande, foi aonde aconteceu o efizema, né, que é efizema subcutâneo que eu tive. E eu peguei na mão dela assim, pastora Leidiane, dá sua mão. Eu peguei na mão dela assim, na maca, eu disse para ela assim: "Foi o Todo-Poderoso Poderoso. que Glória a passou e me Deus. curou e me Aleluia. sarou. É Ele que fez a cirurgia." Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Eu acredito. E Hum, eu creio que esse Deus que tocou na minha vida vai visitar a tua Eu casa, creio. em nome de Jesus." Eu creio, meu Jesus é muito Deus. lindo. Que testemunho forte, né? Quando nós deparamos com esse testemunho, eu creio que para você, mulher que está assistindo, quando nós aceitamos Jesus, quando nós aceitamos o chamado do Senhor na nossa vida, nós precisamos entender que não vai ser mil maravilhas. Não, Nós precisamos entender que nós vamos passar pelos processos, vamos passar até mesmo pelo vale, se até mesmo por uma UTI, mas em todo tempo a nossa confiança tem que estar no Senhor. Hoje nós vemos muitas pessoas desistindo na beira do caminho, né? verdade. Colocando Jesus na parede. Mas, Senhor, eu tenho te servido, Senhor, eu tenho feito a tua vontade. E por que está acontecendo isso comigo, né? Porque o Senhor usa eu para liberar uma palavra de cura, sendo que eu preciso da cura. Senhor, manda eu abraçar, sendo que eu preciso de um abraço, né? E nós não entendemos que o propósito do Senhor nos chamar para ser boca de Deus é para que eu e você possamos estar firme na presença do Senhor, permanecer fiel àquele que nos chamou, independente da situação que nós estejamos passando. E até mesmo, pastora Leidiane, os profetas da Bíblia, todos que foram escolhidos por Deus, eles foram perseguidos. Daniel na cova dos leões, José no poço, quem colocou ele lá foi seus próprios irmãos, né? E o Sim, que eu tenho para dizer para você, se você é escolhido do Senhor, não pense que tudo será mil maravilhas. Não, não. Você será provado, você será rejeitado, você será você vai ser amassado para é você ser verdade. lapidado. Por quê? Porque quando nós servimos a Deus, o verdadeiro chamado, ele é árduo. O verdadeiro chamado, ele dói. O verdadeiro chamado daquele pastor Leidiane que Sim, serve a Deus, às vezes você vai estar sorrindo por fora, mas mas só por dentro Deus. você pode estar chorando. Eu quero dizer para você, você quer viver o chamado verdadeiro? Ele não tem status todo momento, É não, não. O verdade. verdadeiro chamado, pastora Leidiane, ele não é feito de status. Tem parte do chamado que não é mostrado. É Tem parte verdade. do chamado que o Instagram não vê. A parte mais dolorosa do chamado se chama anonimato. É Não estou verdade. dizendo do seu nome está em evidência, não, não é isso. É um momento que você é aprovado, mas ninguém vê. É um momento que você é amassado, mas ninguém vê. Mas tem um que está ali com você todo o tempo. Glória a Ele te vê. Deus. Mateus 6,6. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e ora. E ele está com você todo momento.
E tem uma palavra que fala muito forte comigo, que é em Isaías 41, capítulo 20, que diz: "E para que todos saibam que a mão do Hum. Senhor fez isso". Por que que eu creio que Deus permite, pastora Leidiane, nós passarmos por momentos difíceis? Não é para a minha glória, não é para a glória da pastora Leidiane, não é para a placa da igreja que nós estamos, mas é para que todos saibam que foi o Senhor que fez. Todos saibam que o Senhor curou, sarou e salvou a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus, pastora. E aí, foi legal? Aleluias. Deus abençoe, né, a pastora, né? Que o Espírito Santo continue, né, usando ela como boca de Deus, né? Uma Amém. alegria imensa recebê-la, né? A pastora Arielle, eu tenho um carinho muito grande pela vida dela, ela Também sabe tem. disso, né? E eu creio, né, que Deus tem levantado ela, como boca de Deus, tem sido, mensageira do Evangelho e continue. Eu sempre digo que nós precisamos, colocar o Senhor no centro. Quando Ele está à frente, né, da nossa vida, do nosso chamado, tudo flui. Às vezes vai vir, né, os momentos difíceis, mas Ele sempre nos mostra uma saída. Eu quero agradecer, né, a pastora por esse Amém. momento maravilhoso, né, que nós tivemos nesta tarde, ter aceitado participar do podcast. Que o Senhor continue te usando, sendo boca de Deus em nome de Amém, pastora. Eu que Jesus. agradeço. Muito, muito feliz, né, por estar aqui essa tarde. E eu creio que através dessa tarde o Senhor vai tocar muitas e muitas mulheres e atingir a vida de muitas mulheres. Mulheres que estão depressivas, mulheres que estão com ansiedade, mulheres que estão abatidas. Eu tenho para dizer para você essa tarde: não é o fim. Simplesmente é o começo de uma nova história que Deus tem para você. Somente creia. Creia, porque o Senhor vai fazer na sua vida como ele fez com Débora. No meio de muitos que ninguém dava nada, Deus vai levantar você, Débora, para fazer a obra dele. Não pare no meio do caminho, somente continue crendo que o Senhor é Deus e ele vai fazer o impossível na tua casa, na tua família e por onde você passar. Eu agradeço, pastora, pelo convite. Amém. Glória a Deus. Também quero agradecer você, mulher que está nos assistindo esta tarde, que o Espírito Santo tenha ministrado no teu coração esta palavra, esse testemunho e compartilhe com a tua amiga, com a tua vizinha. Vamos levar, né, essa palavra a outras pessoas que precisam ouvir. Então siga lá o nosso Instagram, né, o podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis, né? Compartilhe, marque uma amiga. Também estamos no YouTube, né? Vai lá na bio, segue lá, compartilhe. E eu creio que Deus vai te usar também para levar essa mensagem para alguém que está aguardando nesta tarde. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Espírito Santo continue nos guiando. Cada episódio Deus tem feito algo sobrenatural, né? Deus tem trazido mulheres aqui com testemunhos verdadeiros, testemunhos reais, e é para você entender que nesse momento, nesse cenário que você está vivendo, sempre tem uma saída. Então, Sim. Deus te abençoe, mulher, que o Espírito Santo te guarde. Quero agradecer ao Ministério Ademac, né, que está sempre nos acompanhando, a Laia Produção Marketing, o Lucas que está aqui conosco, né, Uhum. a pastora. Deus Amém. abençoe e até o próximo episódio do podcast Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. Nós te esperamos em Em nome de nome de Jesus. Jesus.